Tem uma superstição que é se eu for sair de casa, eu sempre calço primeiro o sapato do pé direito. Você prefere R$1 milhão ou 1 milhão de seguidores? Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo a mais um Digitalking, o melhor podcast sobre o mundo digital da galáxia, segundo a minha mãe. É a minha mãe, né? A minha mãe, ela fala isso, talvez você também no futuro. E hoje a gente vai conversar, a gente vai falar com ele que foi campeão de xadrez na infância, largou a faculdade aos 19, ficou milionário aos 21. Senhoras e senhores, um dos maiores fenômenos de vendas online, Matheus Ribeiro, o Beiro, ou Fint Jr., como é que você... A gente tem vários nomes aí na internet, né? Mas a galera costuma me chamar de Beiro. Por que Beiro? Meu nome é Matheus Ribeiro. E aí, na escola tinha muito Matheus. Aí um era Matheus Oliveira, outro Matheus não sei o quê, Matheus não sei o quê, eu era Ribeiro. Aí chamava ô Ribeiro, Beiro. Aí virou Beiro. Eu deixei lá no Instagram, sou o Beiro, quem quiser me segue lá. E acabou virando isso aí. Tem gente que chama de Bero, de Berro. Você vai encontrar um monte de nomenclatura aí. Chama... Ele vem. Chama show. Ele vem, entendeu? Então, show de bola. Mas vem cá, será que dá pra... Seja muito bem-vindo aí, obrigado por aceitar o nosso convite, né? É uma agenda aí internacional, Grécia, enfim, Estamos começando, né? Então. Será que dá pra ganhar dinheiro na internet? Será que ele aconselha alguém a largar a faculdade para viver de internet? Né? Será que dá pra ganhar dinheiro com PLR, produtos? Será? Você vai descobrir daqui a pouco. Mas antes eu vou falar dos nossos parceiros aqui. Falar da Cápsula. A Cápsula nasceu para ajudar pessoas a conquistarem independência financeira através da internet. Conhece isso, Beiro? Pois é. Seu fundador, meu amigo, Shirleyson Kaiser. Às vezes você não sabe. Você conhece o Kaiser, você não sabia que o nome dele é Shirleyson. Maravilhoso. Escreve aí, Shirleyson. Duvido. Se você acertar o nome dele, Shirleyson, aí eu vou te dar um prêmio, tá? Shirleyson Kaiser foi o pioneiro do modelo Full E-Commerce. E é especializado em capsulados e logística. A Cápsula oferece o quê? Aos seus parceiros um serviço completo que vai desde a criação, da fabricação do produto, que pode ser um nutracêutico, pode ser um cosmético, um chá, goma, solúvel, né? Pode ser várias situações aí que você pode fabricar ali, né? Com a sua marca própria. Olha que interessante. Até a entrega final, cuida da logística. Ou seja, você só precisa vender, a Cápsula faz todo o resto. Quem, pelo amor de Deus, eu quero saber. Você tem encapsulado? Você vende já isso? Já vendeu? Ó, quem sabe no futuro aí, né? Um produto novo aí, um shampoo para esses cabelos lindos, né? Um shampoo Beiro, olha aí, sedoso como nunca, olha que legal, né? Então você vai, quer saber mais? Tem algum botão aí, um link para você ir lá, vai lá conhecer a Cápsula. Vamos falar agora da Monetize, que é uma das maiores plataformas de afiliados e soluções de pagamentos do Brasil. Monetize, do meu amigo Márcio Mota, da Fernanda, pessoas incríveis que criaram a plataforma que tem tudo que você precisa para impulsionar suas vendas online, seja um produto físico ou um produto digital, com todas as soluções para suas vendas decolarem. Aqui, mas eu não sei fazer vendas online, pelo amor de Deus, eu não sei como é que faz para fazer venda na internet. Se você ficar até o final desse episódio, até o final deste programa, eu vou te dar um acesso VIP 0800 na faixa para a Escola Monetize. E lá tem todo o conteúdo que você precisa para fazer a sua primeira venda. Sua primeira venda, tá? Quem quer ficar milionário? Aí já vai ter que investir um dinheiro, campeão, porque a vida não é assim, tá? Mas a primeira venda você vai ter lá o conteúdo, mas tem que ficar até o final, tá? E tem que assistir todo aqui o conteúdo. Aqui, estou vontade no banheiro. Meu Deus do céu. Segura. Você pode perder aqui uma grande parte. Então fica até o final, fechou? Matheus Ribeiro, olha aí, a serenidade em pessoa, ele tem uma cara tranquila. Ele passa uma paz. A Serenine veio aqui, mas quem é Serenine é você, ó. Você é calmo. Eu sou tranquilo desde sempre. Mas o que é? Maracujina? O que é? Pra me tirar do sério é muito difícil. Não sei o que eu tenho, não. Mas eu sou a pessoa mais zen que você vai conhecer na vida. É mesmo? E já pensou num budismo, numa coisa assim, um monge Koen? Pior que não. Não? Só a arte de ser tranquilo. É só se importar com o que importa mesmo. Pega essa frase, Brasil. Só se importar com o que importa. Maravilhoso. Então começa aí contando sua história. Onde é que você nasceu? Como é que foi sua infância? Conta um pouquinho aí. Porque eu fiquei sabendo que você foi campeão de xadrez. Com 8 anos de idade até meus 11 foi a minha carreira ali. Até os 12, na verdade. Não é possível. Conta essa jornadinha aí. Então, nascido e criado em Maringá mesmo, né? Vamos começar pelo xadrez. Porque até o xadrez eu não me dou por gente. Não sei nem o que eu fiz, o que eu fazia, se eu estudava ou não. Depois dos 8 anos que eu começo a lembrar da minha vida mesmo. Sensacional. Que foi... Um amigo meu me ensinou, o Abner, deixar um abraço pra ele aí, porque se não fosse ele, me ensinou no primeiro dia, já ganhei dele, pra começar. Não é possível, ele te ensinou no primeiro dia, já ganhei dele? Mas também ele... É porque também eu gostei, acho que eu fiquei jogando, eu perdi várias, né? E aí eu falei, agora eu tô entendendo como que funciona. Aí começou a desengrenar.
E aí, aprendi xadrez, falei pra minha mãe, ó, gostei de xadrez, compra xadrez pra eu brincar em casa. Comecei a brincar, jogar com ela, ela me incentivou bastante no começo. Na verdade, toda a minha trajetória, ela sempre me incentivou. E aí, foi num campeonato que teve aqui no Chico Neto, que era um campeonato maringaense. Ela falou, ó, vi que tem um campeonato de xadrez, vamos lá ver como que é? Vamos lá, fui. Sua mãe? Uhum. Aí, fui lá, a competição era eu mais um menino. Ó. Esse foi o primeiro torneio, eu mais um menino. Aí o menino não sabia jogar direito, parece, tá? Ganhei. Aí eu fui classificado para o Paranaense. Aí foi meu primeiro campeonato de verdade mesmo. Que aí a prefeitura bancou toda a viagem, tudo. Antes de você continuar, só te falar uma coisa. Você foi o primeiro campeonato, você foi lá e tinha 2 e você ganhou. Você sabe que esse menino, ele tá traumatizado até hoje, porque ele foi no campeonato e só tinha 2 e ele perdeu. Isso é verdade. Né? Tá fazendo terapia essa criança até hoje. Hoje é um menino, né? Mas vai, pode continuar. E aí fui chamado para esse torneio aí, lá foi em Apucarana, se não me engano. Apucarana ou Cianorte, uma dessas duas cidades, não lembro. E aí foi um campeonato de xadrez rápido. Xadrez rápido é uma modalidade que é 20 minutos para cada participante. Esse é o rápido no xadrez. E aí foram bastante competidores, foi coisa de acho que uns 15 por aí. E aí já foi mais interessante. Ganhei todas, não perdi nenhuma, nem empatei nada. Não sei se é porque eu estava treinando muito, porque eu comecei a fazer fazer aula na escola, né, de xadrez. Eu tinha uma professora que me ajudava e tal. E aí eu sempre fui muito dedicado. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu carco, mas eu vou com força mesmo. Vou até fazer um gancho agora para o futuro, que eu fui viajar recentemente para a Grécia, ia ser uma viagem de 14 horas, falei, preciso arranjar uma coisa para fazer. Peguei um cubo mágico que estava na mesa do meu copy lá. Eu falei, eu preciso aprender a fazer esse negócio. Ele sabe fazer, por que eu não sei? Em 3 horas eu aprendi a fazer um cubo mágico. Aí eu fui na viagem fazendo cubo mágico, porque eu fiquei em transe. Entrei 3 horas, não vi as 3 horas passando, foquei e aprendi. Você fez já esses testes de QI para saber se você é gênio? É porque superdotado fica uma coisa meio estranha hoje em dia. Então, assim, né, uma pessoa gênio com QI alto. Eu fiz, sei lá, uns 2 anos atrás, deu 146, 148. Mas, o que eu acho? Que acho. Eu não sei, isso é bom? O Einstein tem 156, uma coisa assim. Você tinha 148. Estamos aqui com o Einstein do digital. Mas hein? não é que eu não me considero um gênio. O que acontece? Eu acho que é muito mais sobre a sua curiosidade. Tipo, por exemplo, eu sempre me senti muito atraído em resolver enigma, desafio, porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Me deu um gostinho de querer resolver, de querer ir atrás. E é uma coisa 100% treinável, né? Se você tem uma dedicação, você vai ficar bom naquilo. Você pode pegar 100 testes de QI para fazer, uma hora você vai conseguir tirar uma nota tipo, extremamente alta, porque você entende como funciona o mecanismo. Exatamente, eu sou da seguinte opinião. Não existe nada que você não possa aprender, porque tudo é técnica e treino. Você vai lá, aprende. Se alguém já fez, fica mais fácil ainda. Você vai lá, aprende, treina, erra, treina, volta, né? E no xadrez era a mesma coisa. Eu pegava lá no site de jogos online que tinha, aí eu colocava lá xadrez e ficava jogando. Passava a tarde inteira jogando contra o fácil, contra o médio, contra o avançado, contra o expert. E jogando. Até que começou a encontrar alguns padrões ali. E aí, com os campeonatos, eu identificando esses padrões, para lidar ali na situação era muito mais fácil. Era como se eu já tivesse passado por aquilo uma vez. E a sensação que eu mais gosto é essa. Eu já fiz uma vez, a segunda é muito mais fácil, a terceira é muito mais fácil, a quarta é muito mais fácil. E aí você faz uma bola de neve que ninguém te para mais. E nesse campeonato foi assim. Aí eu me classifiquei depois para um brasileiro. Aí o brasileiro veio minha primeira decepção. Tinha 18 participantes do campeonato. Fiquei em 17º, meu amigo daqui de Maringá ficou em 18º. O que te ensinou? Não, o outro. Era um outro. Mas era parceiro de treino daqui de Maringá, filho do meu antigo professor de xadrez. E aí você, tipo, afogaram a mágoa num todinho? Então, Você tinha quantos anos? Tinha 9, eu acho. 9 anos. Afogaram as mágoas num todinho, num sucrilho, sei lá. E aí foi o primeiro balde de água fria, que eu entendi que não importa você fazer uma coisa que gosta, sempre vai ter alguém se dedicando muito mais, estudando muito mais e vai ser melhor que você. Mas vem cá, você não acha que tem o dia também? Às vezes você treina, você é muito bom, mas às vezes no dia, sei lá, você não tá com o emocional tão bom, aconteceu alguma coisa, um fator externo. Você vê grandes campeões que às vezes o cara, na hora, ele vacila. Então, né, o cara é o melhor, mas naquele dia não tá bem. Aquele dia aconteceu alguma coisa, né? Uhum. Não, eu concordo. Mas eu acho que eu tava num dia bom. Só que pela primeira derrota, eu acho que a primeira derrota desencadeou as outras derrotas, porque não era uma coisa que eu tava acostumado. Então eu comecei já a me sentir mais, não sou tão bom, não sei o quê, perdi a confiança nos meus movimentos, nos lances. Sim. E aí desandou. Mas para mim foi uma coisa muito marcante porque serviu para entender que a derrota faz parte em qualquer processo. E não é por causa disso que você vai desistir. Tanto que depois desse brasileiro eu fui campeão sul-americano de xadrez.
Um ano depois. Depois do brasileiro que você ficou em 18º, você foi campeão sul-americano. E jogou contra argentinos, contra equatorianos, Venezuela não tinha. Foi bastante paraguaio, argentino, acho que boliviano tinha na época também, e muito brasileiro também, era um campeonato que foi aqui no Brasil. E xadrez tem tipo assim, outras modalidades que se tenta desestruturar o psicológico do adversário? Chegou pro Paraguai e falou assim, seu conhecimento é falso. Tudo falso. Tinha muita história disso aí, que ficavam os meninos debaixo da mesa chutando a perna dos outros e tal. É mesmo? Aham. Ficava levantando no meio da partida e saindo e olhando com desleixo. Tinha muito disso aí. E era muito jogo mental mesmo. Era coisa... Por exemplo, um dos lances que eu fazia, que a galera parecia que era muito bestinha, assim, não prestava muita atenção. Eu ficava concentrado, o meu olhar, num canto do tabuleiro, enquanto minha estratégia estava naquele canto. E ele ficava, o que ele tá olhando aqui? Ficava focando aqui e meu lance era no outro lado. Mas é tipo o Ronaldinho. Olhou para um lado e chutou pro outro. Isso aí. Meu diretor, você esperava que tinha isso? Você que tá assistindo a gente, você acha... eu sabia que tinha isso no xadrez. Não é possível que tinha olhar para um lado e chutar pro outro. Maravilhoso. É claro que é nos níveis mais baixos, assim, né? Tipo, molecada. Sim. Os grandes mestres não estão nem ligando pra isso aí. Sim. Mas eram umas coisas que a gente aproveitava, né? A pessoa olhava, ficava prestando atenção e a gente aproveitava a oportunidade. Sensacional. E aí, como é que foi evoluindo? Você foi até onde com o xadrez aí? Eu fui até... Eu acho que um último brasileiro que eu joguei, que aí começou a ser o quê? Começou a vir muita cobrança pra cima de mim. Cobrança interna, cobrança dos meus pais. E o xadrez era uma coisa que eu comecei por conta própria, gostava muito e era meu hobby. Não era uma profissão enxadrista. Não queria ser um jogador profissional. Só queria jogar, ganhar os campeonatos. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter que treinar muito, deixar de fazer coisas que eu gostava também para treinar xadrez, virou aquela cobrança exaustiva e tal, foi num campeonato, acho que era um brasileiro, fiquei em 4º lugar, uma coisa assim. E eu falei, acho que isso aqui não é mais para mim, não. Quantos anos você tinha? Tinha 11. 11 anos. 11 para 12, assim, mais ou menos. E aí, o que despertou ali? Foi para onde dali? Dali foi pro futebol. Futebol? Não. Futebol. Do xadrez de futebol não é possível. Foi futebol. Mas jogava mesmo? Qual posição você jogava? Eu era lateral esquerdo e no futsal era ala esquerda. Olha aí, mas jogou mesmo? Eu gostava, assim? Eu não cheguei a ir pra time, assim, porque eu nunca tive interesse também. Era sempre muito mais campeonato de escola e tal. Mas eu jogava de segunda, quarta e sexta no campo, terça, quinta e sábado na quadra, domingo eu jogava bola pra brincar. Olha aí, ó, sensacional. Literalmente, quando eu pego pra fazer uma coisa, não sei porquê, mas eu tenho essa sensação de desafio. Você perguntou pro psicólogo já esse? Você faz terapia? Faço. Fala assim, olha, eu quando pego um negócio, é tipo quase um perfil psicopata, né? Psicopata. Eu não sei o que... Amigo. Ei, amigo. Eu não sei da onde. Calma. Fica aqui, diretor, volta. Não sei de onde que veio esse negócio, daí ficou bom no futebol, e aí como é que foi evoluindo aí? Você trabalhava nessa época? Não, eu estava com 11 anos, né? Não trabalhava. No futebol foi até uns 13, 14 anos, aí começou a vida de estudante, né? Como é que faz a vida? Como é que era o Beiro na adolescência, eu era puberdade? O cara do fundão. Mentira, verdade. Tem uma cara de nerd. Eu era o cara do fundão. Só que os professores ficavam jogando eu pra frente sempre, porque eu fazia muita bagunça. E eu era sempre o moleque que brincava, bagunçava, todos os outros do fundão não prestavam atenção, só que na hora da prova eu estudava em casa. E os moleques não estudavam em casa. Aí eles iam mal e eu ia bem. Então eu sempre fui muito disciplinado também quanto a isso. Mas a disciplina foi uma coisa que eu acho que eu construí, não foi uma coisa assim, nasci disciplinado. Porque pra mim era divertido, assim, eu falava, tem um propósito nisso, eu quero aprender uma coisa diferente. E quando você coloca na cabeça que quer aprender uma coisa, por exemplo, matemática. Eu odiava matemática. Odiava. Quem gostava? Bota aí, eu gostava. Deve ter um outro psicopata aí que... Então. Mas o que aconteceu? Teve uma prova que eu tinha um professor muito, muito engraçado, assim, ele me desafiou. Duvido você tirar 100 nessa prova aí. Duvido. Te dou, acho que R$20, uma coisa assim. Eu falei, não, agora é questão de ego. Aí eu comecei a ver a matemática como um brinquedo, um desafio. E eu comecei a estudar por gosto. Falei, não, agora eu preciso estudar porque eu preciso aprender isso aqui, preciso ir bem na prova. Tirei 75. E ele falou, tá vendo? Não conseguiu. Não consegui, mas foi assim, dali pra frente foi meio que um estalinho. Eu falei, então se eu colocar na minha cabeça que eu gosto de alguma coisa, mesmo que eu não goste, eu vou passar a gostar dessa coisa. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Independente da área que eu estava fazendo. O problema era quando vinha uma cobrança.
A cobrança, inclusive foi o assunto da minha terapia hoje. Olha Tem que fazer aí, terapia, galera, vamos se ajudar. É isso aí. A cobrança é uma coisa que pesa muito, porque a iniciativa, quando parte de você, isso vale para qualquer pessoa. Se a iniciativa parte de você, a vontade que você tem de fazer aquilo é muito maior do que se alguém chegar, ó, você vai fazer isso aqui porque eu quero que você faça. Às vezes tem até um motivo plausível para você fazer aquilo, mas quando não parte de você, não adianta. Tem que vir internamente. E eu comecei a colocar essas coisas para dentro de mim. Falar, se eu quero fazer uma coisa, vai ser por minha conta. E quando eu entrei nessa fase dos estudos, eu estava entrando para fazer o quê? Medicina. Por quê? Porque meu sonho era ser rico, eu queria dinheiro. Olha aí você falou uma verdade agora, tá? A gente teve uma entrevistada aqui que ela fez medicina, largou a medicina e tal, a Duda, e eu perguntei para ela, mas você era o seu sonho, sua medicina, ou é porque a sociedade falava que era a melhor profissão e tudo mais? Você já chegou falando, eu queria fazer medicina porque eu queria ser rico. Uhum. E aí, como é que foi? Desde pequeno, assim, eu falava, o que você quer ser? Rico. Como? Não sei. Eu sei que eu quero ser, cara, como? E aí comecei a estudar para medicina e tal, e para mim eu via que já não era aquilo, o estudo não era para mim. Eu gostava muito, mas não sei o que acontecia, sempre tinham pessoas melhores e eu sempre me comparava. E a comparação dos primeiros erros você pode cometer em qualquer área da sua vida, seja no âmbito profissional, relacionamento, você vê outra pessoa com uma parceira que fala, nossa, queria tanto. Não adianta. Qualquer comparação é o pior erro que você vai fazer. É o único parâmetro de comparação que você deve ter com você mesmo. Com você mesmo. Senão você perdeu. Se você começar a se comparar com outro, você perdeu. Não tem como. Perdeu. Porque o que você sabe da vida daquela pessoa, aquele recorte é 1%. Então você, aquela pessoa é mais foda, que é melhor, não sei o que lá, mas você não sabe o que ela está fazendo a mais. Uhum. E você nunca vai saber, a não ser que você fique com ela 24 horas por dia durante um tempo. Então, assim, é doido, porque a gente aprendeu a sempre se comparar com o outro, porque foi programado. Você tem que tirar nota 10 para ser melhor que fulano. Você tem que ir desse jeito para ficar melhor de ciclano. E aí você acaba criando um trauma aí, né? O modelo do vestibular é justamente isso, né? Você ganhar de outras pessoas. Exatamente. E aí foi um período bem difícil, assim, para mim, em questão dos estudos, até eu chegar no meu terceirão. O meu terceirão foi a parte mais tranquila, foi uma escola que eu fui levando, assim, de boa, passei. E aí o período mais difícil veio depois, que foi quando eu fui fazer um ano de cursinho. Que cursinho é literalmente um monte de gente entubada numa sala, janela preta para não ver o sol passando, e aí estudando 24 horas. Se você fica doente, você está perdendo para o fulano de tal que não está doente. E aí foi assim, o ano mais difícil da minha vida. Eu não tinha saúde, eu cheguei a pesar 59 quilos. Que eu não comia, passava mal, tudo que eu comia vomitava às vezes e tal. Foi complicado. Na época do cursinho? Do cursinho. Mas é porque, qual era o sentimento? Ansiedade, sei lá, tudo gerava ansiedade. A pressão para o vestibular. Pressão vestibular. Pressão para o vestibular. E aí eu comecei a me questionar. Nossa, estou passando mal porque eu quero fazer medicina para ser rico. Eu falei, se eu for passar numa particular, será que meus pais têm condição de pagar? Vamos supor que tenham. Seus pais fazem o quê? Eles têm uma loja de persiana aqui em Maringá. Loja de persiana? Persiana, cortina, uma loja top. Top mesmo. Aqui quer fazer um merchan. Preço Lux Decor. Preço Lux Decor. Seguinte. E aí... Onde que eu tava? Você tá no negócio de, antes da medicina, pressão, ser rico, particular. É verdade. Muito obrigado. E aí eu comecei a fazer algumas contas. Será que eles conseguem fazer? A faculdade de medicina aqui em Maringá, na época, tava R$10 mil por mês. E aí fazer 5, 6 anos, sem falar o custo de alimentação, transporte, livro, material, toda essa parte aí, daria, sei lá, uns R$600 mil de investimento durante 6 anos. Claro que tem aqueles fiéis, né, que joga a dívida lá pra frente. Mas imagina, você começar uma vida... empresarial, uma vida empreendedora, financeira ali de trabalho, com 600 mil de dívida. É uma vida adulta, né? Vida adulta. É uma vida adulta. Com 600 mil de dívida. Hoje, por exemplo, eu estaria na medicina se eu tivesse continuado, né? Porque eu não ia ter me formado, não estaria nem aqui. Eu comecei provavelmente ia estar no caixão morto, enterrado já, porque eu não ia aguentar a pressão. Então assim... Você é uma pessoa obsessiva, fica focada, eu vou aprender e aprende muito rápido, mas a pressão, algum tipo de pressão te desestabiliza, né? Uma coisa aí te desestabiliza. E agora você tá indo aí, né? Normal, né? Você tem quantos anos? Tenho 22. 22 anos, então normal, ainda tem que entender qual é esse sentimento, achar o ponto de equilíbrio, né? Mas sensacional. Então, mas aí você não fez medicina, ou fez? Não. O que você fez? Porque eu descobri que, na verdade, não era o que eu queria medicina também. Era uma ideia que foi implantada em mim e veio essa pressão externa dentro de mim. E acho que o primeiro passo para você se sentir livre de todas essas amarras é ver o que você realmente quer. Tipo, você mesmo. Mas aí que tá. A maioria das pessoas não sabe o que quer.
Porque ela foi programada, é a programação dos pais, dos avós, da sociedade, dos professores. Então, dificilmente alguém com 17, 18 anos sabe o que quer da vida. Às vezes tem gente com 40, meu diretor está com 150 anos aqui e não sabe o que é da vida até hoje. Então, assim, é muito difícil, né? Então, é por isso que o sistema educacional, a forma, os conteúdos, as pessoas que conseguem despertar na pessoa assim, olha, cara, vê o que você gosta. Existem técnicas para isso, né? Para você descobrir. Mas é fazendo, né? Fazendo as coisas e testando. Tem que testar muito. Uma das minhas técnicas para, tipo assim, não é uma técnica que eu desenvolvi, mas que eu percebi que funcionou foi me expor a diferentes ambientes. Por exemplo, eu andava com um grupinho específico na escola. E esse grupinho só fala uma coisa. Eu vou ir pro grupo dos nerds, ver o que eles estão falando, o que eles pensam da vida. Vou ir pro grupinho, sei lá, das meninas, ver o que elas querem, o que elas pensam da vida. E comecei a absorver várias coisas. Falei, isso aqui faz sentido para mim, mas isso aqui não faz. Eu comecei a moldar o que eu queria para mim. E aí, no cursinho, por exemplo, eu comecei a ver várias pessoas falando sobre ganhar dinheiro, não sei o quê. Comecei a ler livro pela primeira vez, que eu não lia livro nenhum. Eu peguei gosto, fui com 19 anos. O que? Leu Harry Potter? O que você leu para pegar gosto? Meu primeiro livro foi um livro do Flávio Augusto, Geração de Valor. É muito diferenciado, Brasil, hein? O adolescente é Harry Potter, começou com não sei o que lá. Eu peguei o livro do Flávio Augusto. Mas eu não gosto muito de livro de autoajuda, de empreendedor. Eu prefiro fantasia mesmo, prefiro Harry Potter, essas coisas. Mas eu li assim para querer saber, né? Porque pensa comigo, eu sempre vi, sempre escutei que você é a média das 5 pessoas que você convive. E se eu me rodeasse de pessoas que têm um conhecimento que eu quero ter? Então, eu comecei a ver Napoleon Hill, que tem os conhecimentos da Segredamente Milionária lá e tal. Comecei a me rodear por Flávio Augusto, um bilionário brasileiro. Se eu virasse amigo, entre aspas, dessas pessoas, eu provavelmente seria o próximo. E aí eu comecei a me rodear com esses livros e comecei a mudar a minha mentalidade. Eu falei, agora estou fazendo medicina, estou querendo fazer medicina, mas vi que eu vou começar com uma dívida muito alta e eu quero realmente ficar rico, não começar com uma dívida. O que eu vou fazer? Vou estudar sobre o dinheiro. Fui fazer economia. Passei na faculdade de economia. Vou fazer economia. Uhum. Entendi. Qual livro desse você achou isso? Nenhum, porque eu já li todos esses livros. Nenhum. É só um amigo meu falou. Eu falei, mano, o que você vai fazer de faculdade? Ele falou, mano, fazer economia, quero estudar sobre dinheiro. Economia é dinheiro, né? Dinheiro é tudo. Então, vou estudar sobre tudo, sobre dinheiro. E aí eu fui atrás, passei no vestibular, fui varado fazer a prova, passei ainda não sei como. E aí comecei. Só que eu vi que a faculdade não era aquilo que eu imaginava. Nem um pouco, chegava nem perto do que eu imaginava. Eu vi que as coisas que eu na época eu já estava começando a entrar na bolsa de valores, ver como que funcionava. Falei, quero ser assessor de investimento, trabalhar com o dinheiro dos outros. Mas aí foi amadurecendo a ideia, né? Porque eu fui fazer na faculdade, vi que não batia, era muita história. Claro que história é super importante, se tratando de dinheiro. Mas eu queria uma coisa mais prática. E aí eu falei, não, já que eu não tenho nada ainda, vou começar a estudar por conta. Comecei a estudar vários livros de investidores americanos. Agora eu não vou lembrar o nome, mas tem um Graham lá, que eu esqueci o nome. Graham, tem o Alzheimer, esse é alemão, tá ligado? Mas é uns caras lá que tem uns livros até hoje. E aí eu falei, preciso ganhar dinheiro. Como que eu vou investir meu dinheiro se eu não tenho dinheiro ainda? Isso é interessante, né? As pessoas, eu vou ser investidor, eu vou na bolsa de valor, criptomoedas e não sei o que, NFT, não sei o que lá. Tá, mas tem dinheiro entrando? Não, mas eu vou investir, eu vou ficar rico com isso. Não, você fica rico trabalhando. Aí foi outro insight, que eu vi que não dá para ficar rico fazendo investimento. Você tem que ter dinheiro para o seu investimento virar alguma coisa depois. Exatamente. E aí eu comecei a trabalhar com os meus pais na época. Trabalhei de assistente de instalador de persiana. E é disso que eu tô falando, entendeu? Um assistente... O que um assistente de instalador de persiana faz? É o cara que leva as malas de ferramenta, sobe escada com as cortinas nas costas nos prédios, ajuda a passar o material. Porque uma vez eu fui furar a parede, isso eu já estava com 19 anos. Fui furar a parede, instalei as persianas lá, a persiana na outra semana já caiu já. Meu Deus do céu, você... que teve esse menino instalando na sua casa. Perdão, me desculpa. Confira a sua persiana, vê se está bem instaladinha lá. Aí eu acompanhava o cara e era um trabalho assim... Meus pais sempre valorizaram muito o trabalho duro. Então... Trabalho duro, é interessante essa expressão, trabalho duro. O que é um trabalho duro, né? Uhum. Porque parece que trabalho duro é só o braçal, carpir um lote, fazer uma persiana, né? Mas ficar 14 horas na frente da internet lá... subindo anúncio, vendo anúncio, pegando, vendo copies e vai e responde suporte. É duro também. Né? Eu ainda tenho algumas coisas assim, não sei, ainda não consigo configurar como um trabalho tão duro a internet. Por conta, principalmente,
Acho que dá escala, porque você faz uma coisa que você não vai colocar um tijolo numa casa e esse tijolo vai virar 100 tijolos de uma vez. Então, você vai ter que colocar os 100 tijolos. Agora, na internet, você aperta um clique e esse clique já colocou 100 tijolos virtuais em algum lugar. É que o trabalho duro é o trabalho mais físico, né? O trabalho mais físico, né? Às vezes, na internet é um trabalho duro que o resultado é mole, né? O resultado vem que é uma beleza. Mas aí, assistente de colocador de persiana. Olha aí. A gente saía das 8 horas da manhã, 6 horas, num sol infernal. Maringá não é disso. Maringá é mas no carro, ameno. No carro sem ar-condicionado, nem ventilador funcionava. Meu Deus. E aí era só o vidro, o sol estourando nas costas, na cabeça. E falava, a gente tem que ir. E ainda mais o trabalho duro, né? O físico. E nessa hora você investia? Já investia? Não, porque eu não tinha dinheiro. Tá, mas o teu pai era trabalho escravo infantil, isso? Eu ganhava R$1.000 por mês. Porra, R$1.000. R$1.000. E aí eu comecei a investir nos meus primeiros R$1.000, né? Peguei... Como eu não tinha custo, né? Custo de... ter que pagar aluguel. Fixo, né? Aí eu pegava todo o dinheiro que eu ganhava, investia na bolsa lá. Se desse ruim... E o que você comprava no começo lá? O que era? Eu sempre comprei bem diversificado entre empresas boas que não ia quebrar em 30 anos. Por exemplo, um Itaú da vida, um Bradesco. Eu investia muito em banco. Mais investimento assim, que eu considerava como seguro, né? Que, claro que eu não era nenhum especialista, ia muito no que os outros falavam também. O Itaú é bom, beleza. Show, vamos lá. Deixa eu entender, deixa eu entender o porquê. Você ficava vendo os vídeos do Primo Rico ou não? Eu via bastante. Né? E aí eu comecei a investir e tal. Eu trabalhei acho que uns 7 meses com meus pais. Cheguei a ganhar R$7.000. E esses 7 mil investindo eu consegui fazer 11 em um ano. Então foi 7 meses mais 5 meses e esse dinheiro chegou a virar 11 mil. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa daqui de Maringá, de uma agência de marketing, do Rodrigo que eu falei para você. E aí eu conheci um menino, gente boa demais, amigo meu, que ele estava quebrado na época, estava trabalhando lá com a gente. Eu fui por recomendação de um outro amigo que ele era um gerente de vendas lá. E eu descobri que ele, com 17 anos, já tinha feito R$100.000 com dropshipping. Quê? R$100.000. Então vamos lá. Daí você saiu da persiana, estava investindo, falou, papai, mamãe, chega, nunca mais instalar esse bagulho não, tá? Maneiro e tal. Guardei o dinheiro e agora vou ser feliz. Guardei os 7 mil. E aí, como é que foi? Do nada você foi parar lá na agência? É porque eu já não estava contente trabalhando com meus pais. Não, beleza. Corta essa parte que mentira. Super contente trabalhando com os pais, ajudando a família. Ele sabe. E aí, mas aí você buscou isso? Quero uma coisa de marketing, uma coisa que eu vi um story desse amigo meu trabalhando e eu vi ele tipo assim, tava ele e mais um monte de gente comemorando que bateram a meta. Eu falei, eu quero trabalhar numa empresa assim, que as pessoas valorizam as metas batidas. Legal. E aí eu sempre tive admiração por vendedores. Mas eu nunca fui. Tanto que, quando eu comecei trabalhando nessa empresa, meu primeiro trabalho foi enviar áudio WhatsApp para chamar as pessoas a vender um produto. E eu não sabia enviar um áudio WhatsApp. Eu tinha um grupo comigo mesmo que eu enviava o mesmo áudio 30 vezes antes para mim, antes de mandar para a pessoa. Olha que interessante. Então, realmente, a pressão social ali é uma coisa que tinha aí, né? Pressão social, né? Você sempre gostou de vendedores? Sempre gostei. Venda essa caneta para mim. Hoje não. Essa é clássica do Essa Lobo é de Wall Street. É sensacional. Tá, beleza. Estamos ali, daí foi lá para a agência e tal. E aí o amigo falou, olha, eu tô ganhando 100 mil com dropshipping. E aí, você começou então aí, o primeiro contato mesmo com a internet foi através de dropshipping? Dropshipping. Olha aí. Eu olhei e falei, faz sentido, né? Você vender um produto sem ter o estoque, sem ter que gastar um dinheiro inicial muito grande, né? Abrir um galpão e encher de produto. Falei, interessante esse negócio, como que funciona? E eu fui atrás. Ele me ajudou a ensinar. A primeira dificuldade de quem está começando a entrar na internet, que é o comum, Facebook Ads. Todo mundo começa por isso. Sim. Querendo ou não, vai falar loja orgânica. O que é uma loja orgânica? É você criar uma página no Instagram, igual a página pessoal mesmo, e você começar a vender por lá. Mas todo mundo sabe que o orgânico, o alcance é muito baixo. Você tem que ficar compartilhando e esperar para que viralize um dia. Quem gosta de orgânico é a Bela Gil. Apenas ela é que... Né, E aí eu vi que na internet tinha uma escala interessante, né? Eu poderia anunciar. E eu comecei a fazer as contas lá. Que eu vi o CPM para anunciar. O custo para mostrar seu anúncio para 1.000 pessoas. Na época era R$10. Então, eu gasto R$10 para mostrar meu anúncio para 1.000 pessoas. Quanto que esses panfleteiros pagam aí para entregar o panfleto e as pessoas nem olham, né? E eu comecei, interessante esse negócio aí. Chamei esse amigo meu para fazer um dropshipping, fazer uma loja, né?
E aí ele tava sem dinheiro, eu tinha meus 11 mil guardados lá. E aí eu falei, vou arriscar. Comecei a gastar dinheiro. Porque o que eu pensei? Se eu perder o dinheiro, eu tô aprendendo. Se eu ganhar, eu estourei. Eu tô lucrando. Tô lucrando. Então, ou eu lucro ou eu aprendo. Tô perdendo nada. Isso eu tava fazendo faculdade de economia. E aí eu comecei a investir, então, né? Essa conta que você fez é que você aprendeu na faculdade, né? Na faculdade, claro. Faculdade muito importante, galera. E aí eu comecei a investir e tal. No começo foi péssimo. Sim, fizemos coisa de 2 vendas com algumas lojas. A gente vendeu uns PlayStation lá, vendeu tudo da China. O produto era já PlayStation, você não queria importar. Era PlayStation, mas daqueles. Sacador, abridor de negócio lá, que não sei o que lá. Era os PlayStation vagabundo. Tipo aqueles Polystation. Não era um PlayStation, era um Polystation. Nessa pegada aí. Entendi. E aí a gente começou a tentar vender e tal. E aí, nessa época, a gente estava fazendo esses investimentos aí de dropshipping. E a gente teve a oportunidade lá, esses 2 amigos meus tiveram a oportunidade de ir para São Paulo fazer um lançamento de uma empresa. E eu pude acompanhar tudo por fora, assim, ajudar em algumas coisas que eu estava estudando já, porque eu comecei a estudar muito sobre vendas, sobre persuasão, porque dropshipping é basicamente isso. Não, qualquer venda é isso. Que é você convencer a pessoa de que o seu produto, o seu método é o que mais melhor para ela, o que funciona. Basicamente, ganhar dinheiro se resume a problema-solução. Exato. Né? Então, você descobre quais problemas que existem, você cria soluções e você oferece. E aí, você descobre o que tem no meio. Objeções. Uhum. Será que eu quero? Será que serve para mim? Quanto custa? Quanto sei lá. Aí você vai estudando como é que você quebra as objeções. Aí precisa de cópia, existem várias possibilidades para você fazer isso. Mas, cara, é muito simples. É problema-solução. Quais os problemas você resolve? E no caso, você resolvia trazendo polyplay para a galera. E era horrível. Por que eu parei com dropshipping? Eu achei que era top esse... Não, até que era legal, mas o dropshipping. O mecanismo em si. Porque na época, as entregas demoravam coisa de 3 meses. Então, a gente colocava lá entre... Geralmente era 10 a 30 dias úteis. Isso já era uma objeção gigantesca, porque demorava. E aí demorava 3 meses para chegar na casa da pessoa. E a pessoa, às vezes, recebia um produto com problema, com defeito. Recebeu uma pedra. A gente tinha que dar o suporte. E eu falei, eu não quero ficar lidando com esse tipo de coisa, porque não é culpa minha, eu não consigo controlar isso. E aí a gente teve a oportunidade de ver esse lançamento. Né? Eu tive a oportunidade de ver esse lançamento, eles foram lá em São Paulo tocar, e eu fiquei por dentro. Eu vi como que funcionava. Um lançamento é você gerar uma tendência muito grande, gerar um desejo, e aí você chegar forte com uma solução, uma promessa rápida para aquele momento em específico. Falei, interessante esse mecanismo de venda aí, esse modelo de venda, é um funil de vendas, né? Uhum. E eu comecei a estudar e aplicar isso em outros lançamentos. Nessa época eu já estava começando a ver uma coisa de infoproduto, de PLR, comecei a conhecer uma galera do marketing nos grupos de networking, e eu comecei a contatar alguns experts. A pessoa tinha uma empresa de alguma coisa, tinha um curso de alguma coisa, comecei a fazer uns lançamentos ali. Deu uma grana legalzinha, bacana, mas aí encontrei outro problema. Lidar com um expert, para mim, era uma coisa horrível. Porque eu, primeiro, era uma pessoa muito nova, então eu não tinha experiência em lidar com pessoas. Ainda mais que uma pessoa que é especialista em alguma coisa. Uhum. Vai fazer mais. Você sabe mais que eu agora? Não sei o que. Então, é interessante, né? A dificuldade de lidar. Então, veja aí que tem uma coisa com pessoas também, né? De aprender a lidar ali com a pessoa. O especialista é aquela pessoa que tem que dar um jeitinho, tem que dar uma massageadinha no ego, né? Exatamente. Tem que deixar... Mas antes disso, então tá. Foi no dropshipping, beleza, teve experiência. Aí foi e começou a fazer lançamento, é isso? Comecei a fazer lançamentos. Tá. E aí eu fiz... Coprodutor. Comecei a fazer lançamentos, fiz acho que uns 3, 4 lançamentos ali. E aí eu vi que, para mim, eu precisava de alguma coisa que eu não tivesse contato com seres humanos. Exatamente, olha aí. E aí, porque no dropshipping lá, o contato era com o cliente, que ficava geralmente satisfeito. Aí nos lançamentos, eram os experts que eu tinha que lidar. E geralmente, o que acontece? Se acontece algum problema por conta dos experts ou por conta da entrega do dropshipping, não é uma coisa que está no meu controle. Eu queria ter esse controle, eu queria saber que se eu fizer uma coisa X, a pessoa vai receber uma coisa X. Porque é o que está programado para acontecer. E às vezes no dropshipping o chinês manda o quê? Compra X, ele manda Y. Exatamente. Ele manda Z. Exatamente. Pior, ele manda as letras das letras dele, né? Que ninguém entende, aqueles negócios lá. E eu entendi que eu precisava ser o único culpado pelos meus erros, não as outras pessoas. O único responsável, E eu comecei a ver alguns americanos falando sobre venda direta.
Comecei a estudar Russell Brunson, Frank Kern. Na época eu já entendi inglês. É claro que eu via legendado, assim, porque eu não entendia muito bem falando só sem a legenda, né? E aí, o que eu tinha de dúvida, eu jogava no Google Tradutor e ia estudando, né? Vendo o que os caras estavam falando. E eu comecei a ver que tinha um modelo de vendas que você criava um produto sem o rosto de ninguém, só uma narração, uma locução, um texto passando, que era como se fosse uma página de vendas, só que em vez de você descer com o mouse e ver o que está escrito nessa página, é um vídeo passando e depois eles vendem uma coisa no final. Eu falei, é tipo um lançamento que você pode fazer todo dia, porque você faz todo o processo que um lançamento tem, só que condensado em um vídeo. Deixa eu te arrumar aqui. E esse vídeo depois faz uma venda para você e você pode colocar para 1 milhão de pessoas assistirem e esse negócio vai vender. Interessante esse negócio aí. Só que na época eu não confiei muito. Mas era um funil perpétuo. Você estava descobrindo ali um produto de funil perpétuo. Uma estratégia de funil perpétuo, é isso? E aí quando a pessoa começa a fazer lançamento, ela descobre que isso é uma coisa que dá para vender todo dia, escorre a lágrima. Exatamente. Fala assim, meu Deus. Como assim eu tenho que preparar 30 dias para vender quando eu posso vender todo dia? Meu Deus. E aí, como é que foi? É um momento bonito, né? Da história de um marqueteiro digital, de uma pessoa da internet descobrir isso. Né? Exatamente. Eu fiquei bem incrédulo no começo. Falei, não é possível esse negócio. Os caras devem estar querendo vender um curso aí para enganar. Isso aqui é pirâmide. É pirâmide. E aí eu falei, não é possível não. Até que eu comecei a ver pessoas dentro do Brasil que tinham resultado com isso. Que resultado? Chuta. Ah, não sei. O cara que parece comigo. Ah, o cara que ele te copia. O corte de cabelo, ele copiou. Esse ele mesmo. se inspirou, né? É um Thiago? Esse tal Thiago aí. Ah, esse Thiagão, hein? Thiagão, valeu, Thiagão. E aí eu vi que ele já estava tendo resultados com isso há um bom tempo, né? Que ele tinha lançado na época um Close Friends dele, ensinando a fazer essas coisas. Eu falei, se tem um cara no Brasil que faz isso exatamente do jeito que os americanos estão fazendo, então o que esses caras estão falando é verdade. Me aprofundei, entrei de cabeça. Esses amigos meus estavam lá em São Paulo ainda, e eu falei, deixa eles para lá, vou focar agora só nesse negócio aí. Comecei a estudar. Passava madrugada estudando, focado, vidrado, sem piscar, caderno anotando, celular anotando, gravando o áudio das aulas que eu não conseguia, já estava cansado de anotar, comecei a gravar áudio. E eu falei, preciso aprender a absorver isso aqui ao máximo. Aí eu tive um conhecimento bom, porque eu sempre fui muito assim de primeiro análise, depois prática. Eu nunca consegui lidar muito bem entre aprender a aplicar. E no começo isso. Porque quando não tem segurança para fazer uma coisa, é muito mais difícil você aplicar. E eu precisava tô colocando o pé aqui, não vou afundar, tá de boa, então vou para cima. E aí esse amigo meu que estava em São Paulo veio para Maringá, eu falei, mano, você já sabe mexer nos negócios aí, ele mexia com design, com edição, fazia site. Eu tenho uma proposta aqui, vamos começar um negócio de PLR. PLR, para quem não conhece, o que é um PLR? PLR é você comprar o direito autoral de um produto para você vender esse produto como se ele fosse seu. Um produto que já vendeu, que já tem sucesso. No caso, geralmente. Um infoproduto, que é um curso. Que é um produto de informação. Tem um parceiro aí, Cápsula, que eles entregam para você a marca de um pote de encapsulado, né? Que é um remédio, uma coisa assim que você pode vender que vai ser sua marca. É como se você comprasse a marca, só que em vez de ser alguma coisa física, que é um white label que as pessoas costumam falar, você vai comprar um produto digital, que é um curso ensinando a emagrecer, ensinando a ter uma saúde melhor às vezes, ganhar mais dinheiro. Tem um cabelo sedoso. Tem um cabelo sedoso. Ah, olha aí, arrasta pra cima. Inclusive tem. Já lancei PLR de cabelo já. Tá tudo explicado agora, meu diretor. Agora tudo faz sentido. O segredo é sabonete. Eu achando que era Monange, que era seda. Gostou e vendeu. Isso aí, sensacional. E aí, falei, interessante, né? E na época, o que aconteceu? Como eu estava vidrado pesquisando esses produtos aí, eu comecei a encontrar várias ratarias. O que é a rataria? Rataria, vamos aí, um termo aí interessante. É você conseguir esses produtos de graça. Tinham vários sites que O brasileiro, ele sempre dá um jeitinho. Ele fala assim, como é que dá para descobrir um negócio de graça aqui? Vamos ver, e aí? Que tinham vários sites que davam como se fosse um free trial para você. Que você podia baixar qualquer produto que você quisesse dentro da loja deles. Testava. E depois começava a cobrança. Tá. E aí eu fazia só o free trial, baixava tudo que dava para baixar. Então eu tinha um estoque gigantesco de produtos. A única coisa que eu precisava fazer agora era desenvolver a carta de vendas, que é como que eu vou vender esse produto. E aí começou outro trabalho, porque você entender todo o processo é uma coisa, agora você virar especialista no processo de vendas
é outra completamente diferente. Uma coisa é você saber como que vende PLR, outra coisa é você fazer uma carta de vendas para vender um PLR. Exatamente. Então, quando você sabe vender, você interessa o produto, você vende... Exatamente. Eu me apaixonei de novo por vendas, que eu já estava gostando, já gostava de conversar com pessoas. Falei, então, eu estou conversando com uma pessoa por vez. Se eu criar algum método, algum mecanismo para conversar com 1.000 pessoas parecidas, com 10 mil pessoas que têm o mesmo comportamento, os mesmos hábitos, e eu comecei a criar essas personas. Com quem que eu vou falar agora? Na época eu tinha lançado um produto, tinha pegado um produto americano, era um produto que ensinava a mulher, ajudava a mulher, na verdade, a curar a infertilidade dela em 2 meses. É um método chinês. Ave Maria, é um produto que ajudava a curar a infertilidade da mulher em 2 meses. Era algumas causas específicas que ajudava, né? Alguns que tinham. Tipo assim, transe. Tinha várias coisas lá. Porque às vezes a pessoa, sou infértil, não sei o que lá, mas tá transando? Não. Então. Estranho, né? Exatamente. Passo 2, não use camisinha. Era tipo isso o PLR, entendeu? Eu vou lançar esse curso aí, esse PLR. Pior que era um e-book na época, era muito grande, 300 páginas. 300 páginas? 300 páginas. E era um método americano, validado já. É americano ou chinês? Porque os americanos vendiam o método chinês. Entendi. E aí já estava validado isso nos Estados Unidos, eu trouxe para cá. O método era chinês, mas a estratégia de venda era americana. Exato. E eu trouxe esse mecanismo de venda para cá. E aí? E eu falei, com quem que eu vou conversar agora? Eu vou conversar com a fulana de tal, que tem tantos anos, que ela quer ter filha sei lá quanto tempo, e ela tá desesperada. Criei uma comunicação para esse tipo de pessoa. E aí, inclusive depois que eu fiz Por exemplo, uma das coisas que a gente colocou no começo dessa carta de vendas era a mulher falando e chorando. Eu coloquei a mulher e falei, você vai simular um choro no começo, falando que seu sonho era ser mãe, não sei o quê. Para a pessoa que veio aquela carta de vendas, entender e se sentir conectada com a dor da mulher que passou por aquilo. Você contratava atriz para fazer isso? Eram locutores. Locutores, locutores, entendi. Era uma locutora. E aí a gente cria toda essa parábola, né? Porque querendo ou não, uma história tem que comunicar. Assim como na Bíblia existem várias parábolas que você aprende, tira lições daquilo. É isso. E aí a gente criou essas parábolas para vender esses produtos. Isso. E aqui fica uma aspas aqui, não quer dizer que ele estava inventando negócio para a pessoa comprar uma falcatrua. Não, na verdade muitas vezes a pessoa tem a dor, muitas vezes ela tem um problema e ela não consegue entender que aquilo faz sentido para ela, que aquele produto vai ajudar. Então você tem que criar gatilhos, copos, tem que criar uma forma, né, de você fazer com que aquela pessoa se convença, né? Exatamente. E a pessoa fala, nossa, isso é um absurdo, querido. Você faz isso toda vez de novela e filme. Nada mais é do que isso. Você convence, você chora, você ri, não sei o que lá. Tá mexendo com suas emoções. Exatamente. E venda acontece na emoção. Então, foi isso que você fez, né? E aí a gente montou essa copy, né? Essa comunicação para esse tipo específico de mulher. E depois, quando a gente começou a vender no Facebook Ads, a gente recebeu muitos relatos de mulheres falando, nossa, eu me emocionei assistindo o seu vídeo, chorei assistindo o seu vídeo. Eu falei, tô no caminho certo, é isso que eu tenho que fazer. E aí foi. Esse foi o meu primeiro produto assim, que acertamos a mão. Acertamos a mão e daí, como é que foi a primeira vez que você ganhou um dinheiro? Você fala assim, meu Deus, tipo assim... Na época nem foi muito dinheiro. Que você se sentiu rico pela primeira vez. O que você quer ser quando crescer? Quer ser rico? Não que se sentiu, não é que... Porque às vezes a pessoa não tem nada, dá 5 mil na mão dela, ela fala, meu Deus, tô rico. Era mais ou menos isso. Que até então, tipo assim, nunca passei necessidade, sempre fui de família boa, assim, mas pra ir no cinema eu tinha falado, pai, dá uns 20 reais aí pra eu assistir um filme, né? Sim. E aí eu comecei a falar, agora eu tenho dinheiro pra assistir um filme se eu quiser? Como assim? Que mundo que é esse, cara? É como você desbloqueia uma fase nova. Pais? Você fala assim, pai, vocês estão demitidos. Pra mim já tá bom, já entendi, já consigo sozinho daqui, tá bom? Forte abraço. Não cheguei nisso. Mas era uma sensação gratificante, né? Porque é como se tivesse... tipo, antes eu não enxergava, agora eu enxergo. Essa foi a sensação. Então o seu primeiro volume de dinheiro aí foi com PLR? PLR. Mas chegou no 1 milhão? Como é que foi isso aí? Nessa época não. É muito mais recente, muito mais recente. Tá. Essa época, pra mim, sei lá, a gente tava fazendo coisa no começo. Com esse produto, a gente engatinhando ali, a gente investia 100 reais por dia, voltava 200. Falei, tá, pega, como assim? E aí, a gente foi desenvolvendo outros produtos começaram a dar bom. Aí chegou um ponto que a gente desfez a sociedade, foi cada um para um canto, que era eu e meu amigo ainda. Sim. E eu comecei a focar por conta própria. Falei, preciso desenvolver um time agora. Comecei a ir atrás de pessoas, porque o jogo verdadeiramente é sobre pessoas. Porque dá para você fazer sozinho? Dá.
mas é muito cansativo, muito impossível. E foi nesse momento aí que eu comecei a buscar outras pessoas fazer as contas por conta própria, que eu larguei a faculdade. Até então, estava conciliando com a faculdade. Até então. Uhum. Entendi. E aí, como eu trabalhava focado nos meus negócios de manhã até a noite, que era começar a faculdade, e a faculdade era das 7 às 11 horas. Aí eu falei, eu posso ganhar muito mais dinheiro se eu focar também nesse período, porque querendo ou não, a faculdade começa às 7 até às 11, mas eu tenho que me preparar, arrumar até umas 5 horas antes. E como é que foi para contar para os seus pais? Você, olha, eu estou ganhando... Eles acharam que era tóxico? Estou ganhando uma grana, aqui na internet, do nada, o que é isso? Vou largar a faculdade. Como é que foi esse momento? Porque geralmente é difícil, né? Você fala assim, olha pai, deixa eu falar uma coisa pra você, eu vou fazer minha faculdade, tá? Eu estou ganhando uma grana... vendendo um produto que ajuda as mulheres a vencer a fertilidade, a engravidar. E olha aí, tô ganhando a grana aí, tô ganhando mais que a sua loja aí. E é isso. Como que aconteceu? Ô mãe, liga pro médico, vamos internar isso aqui. Né? Tá doido. Eu tava na faculdade ainda, né? Aí eu já tava no segundo ano, não tava conseguindo conciliar muito bem. E eu falei, mãe, cancelei a faculdade. Não, nem pediu. O que é a coisa da pessoa ter o dinheiro, né? É o negócio seguinte, mãe. Tinha mais 18 já? Já tava com 19, né? 19. 20 anos. 19, 20. Com 20 anos aqui, mãe. Então cancelei. E aí? E aí ela falou, por quê, filho? Meu sonho é sempre ter um filho formado, não sei o que, ir numa formatura. Né? Dá uma tristezinha pros pais isso. Aí eu falei, não vai ser nessa vida, porque só se tiver outro filho. E eu não quero fazer faculdade, não é pra mim. Meu sonho é ser rico, meu sonho é ter dinheiro mesmo, poder fazer as coisas que a gente quer, eu quero te aposentar. Falei pra ela, eu vou largar a faculdade, mas vou colocar 1 milhão na tua mão. Uau. Ainda não coloquei. Mas tá mas tô no todo caminho. E aí, depois, claro que depois eu já super me apoio, me ajuda muito, tá me ajudando até hoje. Mas na época foi uma das... Eu tive vários pontos assim, de inflexão na minha vida. O primeiro ponto de inflexão foi quando eu desisti da medicina para fazer economia. Sim. E o segundo ponto de inflexão foi quando eu desisti de economia para trabalhar. Que foram decisões que eu tomei e me senti tranquilo. Foi tipo assim, agora eu tô indo para um caminho, fui para outro. Tô aliviado, vou para esse caminho agora. Eu comecei a focar toda a minha energia... E foi uma sequência de erros muitos erros. Só que a vantagem é... Qual foi o maior? O maior de todos? Aquele que foi... Foi tentar abraçar o mundo. Ele é meio gordinho, né? Bem gordinho, não cabe, não chega nem 1 centímetro do mundo. Porque quando você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nada. Infelizmente, eu achava que era possível. Tem gente que consegue? Deve ter. Tem maluco pra tudo. Então, geralmente quem consegue é quem entendeu o jogo de tipo... eu acho que... Eu vi uma vez isso, a pessoa falou assim, para você ganhar 1 milhão, você consegue ganhar aí de casa, no celular, de casa aí e tal, você fatura 1 milhão. Agora, para você ganhar 10 milhões, aí você já precisa ter equipe, tá? Uhum. E para você ganhar 100 milhões por ano, você precisa da equipe. Então você tem que começar a formar líderes. Uhum. Então você começa a formar uma galera, o processo vai rodando e aí o negócio flui. Porque não tem como. Exatamente. A escala que em horas não é possível. Porque as pessoas só... escala. O produto é escalável, mas você tem que aprender a escalar a equipe. E a escala é um conceito muito interessante, porque você tem 24 horas. Você e mais uma pessoa, vocês têm 48 horas em 24 horas. Gostei disso. Aí continua. Você e mais 10 pessoas têm 240 horas em 24 horas. Vamos lá, quero ver. Até quando vai? Você fez economia, vamos ver. Tô a 10 pessoas, faz tá de boa. Conta e mostra pra nós aqui. Cheguei no máximo a 10 pessoas trabalhando comigo. Tá bom. Só que muitas pessoas foi um problema também, foi um erro também. Contratar sem saber minhas próprias demandas. Fui atrás, aí tomei o primeiro... Esse aí é difícil mesmo. Primeiro tombinho. Você organizar, saber o que se precisa primeiro. Uhum. Então, é difícil mesmo, né? Tá, e aí você começou a faturar ali, começou a vir a equipe. E quando é que foi assim que você falou assim, nossa, eu bati 1 milhão, eu tô aí, O 1 milhão foi mais recente, foi esse ano. Esse ano? Uhum. Então, mas vamos lá. Com 2, 3 anos de negócio, bateu 1 milhão de faturamento. 2 anos. Você vê, 2 anos, aí ia fazer medicina, ia fazer economia. E ia fazer economia o quê? Virar ministro da economia? O que é? Eu queria ser assessor de investimento. Assessor de investimentos. Trabalhar como assessor na XP, nesses negócios assim. Ia deixar o benchmark mais bilionário. Mais bilionário. Aí eu falei, não é pra mim, não. Entendi. Daí foi, tava PLR, e aí como é que evoluiu o negócio? No PLR? No PLR, você continua fazendo PLR? Continuo até hoje. Como é que tá hoje, assim,
o segmento? Tá focado em PLR? Tem outros produtos? Uhum. Como é que tá? Hoje eu vivo de PLR. Outra fonte de, É o de nome do renda. curso. Eu vivo de PLR. Viver de PLR. Outra fonte de renda que eu tenho, apesar de não ser a primária, é o meu rosto, que é meu Instagram. O seu rosto. Uhum. Ih. Produtos que têm o meu rosto. Produtos que tem seu rosto. E você vê que não é nem um rosto assim, tá? Mentira. Tá. Entendi. Então, PLR, você não precisa mostrar a cara. Exatamente. Né? Porque você constrói tudo sem. E agora você abriu um outro lado que é educação, que é ensinar pessoas através onde você é o mentor, você é o professor. É isso? Uhum. Exatamente. E aí, quais são os cursos que você já tem? Eu abri... O meu foco sempre foi o quê? Qual que foi o primeiro curso que eu abri? Que não, na verdade não foi um curso, foi um grupo de networking. Eu abri faz 2 anos, vai fazer 2 anos. Foi em janeiro do ano retrasado. No ano passado, janeiro do ano passado. Eu falei, mano, eu tô começando esse mercado aqui, conheço um cara só que tá fazendo uma grana legal, conheço os americanos, mas não conheço ninguém que tá nesse negócio de PLR, né? Sim. Já tava começando a mostrar a cara um tempo, tinha, sei lá, 800 seguidores. Tinha 20 pessoas me acompanhando. Eu falei, vou começar a falar de PLR. Vou começar a falar, ver se eu começo a chamar a atenção de outras pessoas para esse mercado. Falei, trabalhar no mercado sozinho é mó chato, né? É mó chato ganhar dinheiro sozinho. Preciso ganhar dinheiro com a galera, né? né? Ganhar dinheiro com a galera. Senão qual que é o sentido? Chegar no topo da montanha sozinho. É isso. Inclusive, sabia que, acho que a Louis Vuitton, né? Não sei, custa lá 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil a bolsa lá. Sabia que acho que 80% do marketing deles, do dinheiro que eles, do marketing deles, né? A grana que eles investem em marketing, é focado em quem nunca vai comprar uma Louis Vuitton. Você sabia? Interessante. Sabe por quê? Porque se você compra uma bolsa Louis Vuitton que custa lá 20 mil e você chega no lugar e as pessoas não sabem que aquela é uma bolsa da Louis Vuitton que custa 20 mil, não tem nenhum sentido. Verdade. Então a pessoa tem que comprar, tem que entrar lá no salão. A mulher comprou a bolsa do Vuitton, entrou no salão e vai falar, meu Deus, tem um carro ali. Meu Deus, a bolsa dela, 20 mil. Então eles focam toda... 80% da verba em quem nunca vai comprar. Uhum. Não é sensacional isso? Eu acho marketing. Marketing é muito legal. Né? Marketing é uma... É legal demais, Todo né? dia eu aprendi uma coisa nova hoje. Então, eu digo, isso aqui é prática de uma mentoria, entendeu? Eu vou falar que faz o Pix que já fez, né? Então... Mas a ideia de networking sempre me fascinou muito. Porque é você se conectar com pessoas e, na minha opinião... já escutei isso de um influencer americano. Ele falou, o seu patrimônio é sua rede de contatos, é seu networking. Então, o dinheiro que você tem, entre aspas, é o seu networking. Logo, entre aspas, assim também, networking igual dinheiro. Sim. Mas, na minha opinião, networking vale mais que dinheiro. Networking vale mais que dinheiro. Porque eu sei que, por exemplo, se eu quebrasse hoje, pela rede de contatos que eu tenho, eu poderia arranjar uma empresa ali para eu trabalhar e conseguiria facilmente voltar com o conhecimento que eu tenho para onde eu estou. Até mais, às vezes. Então, eu quis criar essa comunidade. Eu chamei a comunidade PLR. Foi o primeiro treinamento que eu lancei. Foi 20 pessoas que entrou para essa comunidade. Aí eu cobrei R$500 na época. Então, foi meus primeiros R$10 mil usando a minha imagem, né? Uhum. E aí comecei a ajudar essa galera, comecei a agregar conteúdo. Inclusive, tem muita gente que saiu da comunidade PLR milionário, muito mais rico que eu hoje. E aí fui abrindo, fazendo novas aberturas de vaga. Hoje está fechado esse grupo. Então não adianta me pedir que eu não vou abrir para você. Coloca lá. Abre aí. Quem sabe. Vou colocar um cupom do Kim lá. Olha aí, ó. Quem sabe. E aí eu fui deixando lá. Hoje eu ainda converso com a galera. O grupo existe até hoje, mas está fechado, né? Então a gente está sempre trocando ideia, conhecimento. Porque é uma coisa que eu valorizo muito, tá ajudando essas pessoas. E elas também me ajudam. Sim. E eu comecei a fazer investimentos em outros grupos de networking. Porque para mim esse é o único investimento válido quando você quer se desenvolver em alguma área. Pode falar, desculpa. Networking. Networking. Se você quer ser o melhor, sei lá, corretor imobiliário, você vai começar a andar com corretores imobiliários. Você quer ser o melhor palestrante, você vai começar a andar com palestrante. E essa é a ideia que eu sempre tive. Eu quero ser o melhor infoprodutor, vou começar a andar com os infoprodutores agora. E qual foi o maior investimento que você fez no grupo? Acho que foi 18 mil. 18 mil? Legal. Foi 18, 12, 15. E... assim, meus pais acharam uma loucura, né? Como assim você vai pagar 12 mil? Eu vou pagar 12 mil... num grupo do WhatsApp. Pra fazer uns amigos.
O Neymar paga 40 mil pros amigos dele, fica ser amigo dele. O cara não pode pagar 12 mil para entrar no grupo de network. O grupo de network é muito interessante, porque as pessoas vão falar, nossa, é 12, é 15, é 50 mil reais para você estar num grupo lá com 20 pessoas, com 30 pessoas, para entrar para um mastermind, na verdade. Um grupo, muitas vezes é um mastermind, que é um conceito que o Napoleão Hill que inventou, Sim. que é a junção de mente e mestre, né? Várias mentes para resolver um problema, né? Ajudar ali a destravar o negócio da pessoa, né? E aí a pessoa fala, nossa, é muito dinheiro. Só que, além disso, você tem que fazer um cálculo. Por exemplo, eu lembro da história de um dentista que ele fazia faceta, ele faz faceta, que é muito caro, tipo, fazer uma boca de faceta ali, bonitão, é 50 mil. E aí tinha um grupo de network que tinha, sei lá, 30 empresários, né? E custava 50 mil para entrar. E aí você fala, não vou entrar, né? Não existe isso, né, meu diretor? Como é que é isso? Ele foi lá e entrou. E aí, quando ele foi falar na frente, ele fez uma palestra, falou lá para os 30 a importância de ter um sorriso daquele. Resultado, ele botou dente de todo mundo. Ele pagou 50 mil e faturou 1 milhão. Porque ele falou, o meu público está lá. Quem que vai valorizar uma boca bonitona, um dentão bonitão com 50 mil? É o cara que está lá, já na aparência, está no topo da pirâmide, ele quer saber, ver como as pessoas estão vendo ele. Então, vê essa cara. Então, às vezes, você tem que entender que não é só o conhecimento, não é só o network. O público, meu público está ali, será que eu consigo fazer negócio com essa galera ou vender o meu produto? Pô, né? 50 mil voltar 1 milhão, tá bom não? Ah, tá bom, né? Dá para comprar um sushi no final de semana. Então, então o network tem isso aí, né? Beleza, então o negócio está estruturado ali, está indo top, tá? Hoje, qual que é os seus planos aí? Como é que você vai desenvolver? Qual que é o foco do seu negócio? Né? Porque você começou ali PLR, produto, agora educacional, produto próprio e tal. Você pretende ter várias linhas dentro do Margital, às vezes voltar encapsulado, às vezes ter uma linha de dropship, às vezes ter uma agência, ter quase um hub ali de negócios digitais? A gente está desenvolvendo hoje esse hub que atua em 3 frentes. Primeira parte educacional, que é os meus cursos, né, o meu conhecimento. A segunda parte são os infoprodutos, que também é educacional, querendo ou não, mas sem a minha imagem, que daí é os famosos PLRs, que eu não gosto de chamar de PLR porque é comprar direito autoral. Hoje a gente desenvolve todas as ofertas, todos os produtos, as soluções dentro da empresa mesmo. Então é infoproduto. A gente contrata, às vezes, nutricionista para passar um método, contrata um médico para passar outro método. Então a gente está desenvolvendo tudo dentro da empresa. E a outra área é a área de prestação de serviço, que a gente quer abrir uma fonte de treinamento para outras empresas, que seria entrar com nossa parte de técnicas de vendas, de parte de social media, de tráfego, e ajudar essas empresas a escalar o negócio delas. Então a gente está atuando bem forte, agora a gente está começando a pegar alguns clientes também nessa área. E a ideia é literalmente, eu estou formando líderes hoje dentro da minha empresa para cada um tomar conta de uma parte desse hub. Mas é trabalhoso. Porque... você quer moleza, vai virar funcionário público, entendeu? Passa no concurso lá e fica lá, fazendo nada, cafezinho, fica meia hora no café, vai no banheiro 10 vezes por dia, aí sim, entendeu? Agora, se quer empreender, vai ser um suador, vai ser uma loucura, vai ser dificuldade, tem que lidar com gente, tem que pagar imposto, cara, tem uma coisa de louco, né, isso aí. Vamos mudar um pouco aqui o rumo da prosa. Me fala o seguinte, o que você acha do marketing de sustentação? Você é um cara que ganha dinheiro, vai lá com um carrão e tal, e minha Ferrari e tal. Nada contra, Fint. É bacana. Mas, só para entender, você acredita que o marketing de ostentação ele é uma estratégia, é a melhor estratégia que tem? O marketing de ostentação foi uma das coisas que tirou o meu foco do Instagram, das redes sociais. Por quê? A comparação, que é a que a gente falou no começo do podcast. E eu começava a olhar as pessoas e começava a me comparar. É claro que aquilo serviu de motivação por um tempo. Mas depois você começa a ver tanto, será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? E aí, desde então, quando eu comecei a falar, não, eu preciso focar no que é importante. Eu comecei a deixar de lado essas coisas. Eu, por exemplo, nunca fui um cara de ostentação. Eu nunca postei um print de vendas, que geralmente a galera posta, olha aqui meu celular, arrastando para cima um monte de notificação de vendas. Sim. Porque não precisa mostrar para ninguém o tanto que eu faturo, o tanto que eu ganho. Imagina, o preço da tranquilidade, o preço de você poder, sei lá, andar na rua sem ninguém saber, aquele cara tem dinheiro lá, será que assalto ele? Numas coisas que eu não quero me preocupar agora, né? Pode ser que, criando relevância no futuro, se Deus quiser, a gente chama atenção, é mesmo não querendo, né? Não, mas veja só, você tem vontade de mostrar, olha, eu tenho isso, olha o meu Rolex, olha o meu... né? Você tem vontade de mostrar?
Ou porque assim, é o que eu estava falando assim, em outros podcasts. É natural, às vezes é a sua vida, você quer mostrar, né? Você está documentando a sua vida, né? Como o grande Gary Vee fala, você não precisa criar conteúdo, você pode documentar a sua vida. E quando a sua vida ela é um lifestyle legal, você tem coisa e tal, show! Né? Ou você pode até criar mesmo uma coisa cinematográfica, hollywoodiana, como o nosso querido Thiago Fint faz, né? Que é aquela coisa maravilhosa, pô, as bárbaras, aquele cenário, aquele enquadramento, aquele roteiro todo, e show de bola, e tá tudo certo. Mas às vezes tem gente que tá forçando, tá indo com um passo a perna e às vezes vai dar problema. Então, eu digo no sentido, nesse sentido de, será que uma arte de ostentação, de mostrar, de você ter que mostrar ali, é a melhor estratégia? Na minha opinião, é a que mais vende. É a que mais vende. É a mais rápido, assim, mais simples, vamos dizer assim. Porque é muito fácil você ver na internet um moleque que saiu de 17 anos, hoje tem 18, faturando múltiplos milhões por mês, ensinar você a fazer múltiplos milhões por mês. Como que você sabe que ele faz múltiplos milhões por mês? Porque ele tem uma Ferrari, tem uma Lamborghini, tem uma casa, não sei o quê, viaja o mundo. A única forma de provar, se eu chegar e falar, eu faço tantos milhões por mês, você não faz nada, cadê seu carro, cadê sua casa? Então você tem que mostrar. Infelizmente é o jogo. Entendi. Não odeio o jogador, mas odeio existe o jogo. outra forma? Claro, que é o que eu vou. Eu não quero ser lembrado pela pessoa que tem R$1 milhão, pela pessoa que fatura R$100 mil por dia. Quero ser lembrado pelo cara que ensina, que ajuda a galera, que é acessível. Eu sou uma pessoa muito acessível no meu Instagram. Então eu quero ser lembrado por isso, não por ser a estrelinha inalcançável, que fatura tanto. Dinheiro para mim é consequência das coisas que eu ensino. Eu quero que todo mundo aprenda isso também. Legal, então, mas eu vi numa empresa, em vez da pessoa, as metas deles não eram tipo, esse mês a gente vai bater 1 milhão. Uhum. Ele botava lá, a meta era tipo, vamos impactar, transformar 2.000 vidas. Uhum. Então, tipo, a meta era 2.000 pessoas transformadas. Uhum. E aí dava em dinheiro 1 milhão. Uhum. Então, é legal quando você pega o que gosta mais, o que está dentro de você, para você botar como meta. Exatamente. Né? Essa cultura vai fazendo as pessoas querem estar dentro do seu propósito, né? Uhum. Sensacional, né? E você acha que o marketing digital saturou? Tá começando, engatinhando. É mesmo? Uhum. Pessoal, nossa, acabou, tá lotado, só fala digital, os vendedores de curso, acabou, destruíram o digital. Bobagem isso aí? Com certeza, 100% bobagem. Se a gente for olhar para os mercados mais sofisticados, avançados, que é os Estados Unidos, para você ter ideia, uma conclusão que a gente chegou lá no evento que a gente foi, lá na Grécia, o mercado digital brasileiro, em questão de nicho de renda extra, é um mercado que está muito sofisticado, acima dos Estados Unidos. Sofisticou muito rápido. Foi na pandemia, né? 2 anos aí. Só que tem muito espaço ainda em todas as outras áreas que tem muita coisa para ser preenchida. Por exemplo? Emagrecimento, por mais que existem muitas pessoas tentando vender, porque é um nicho grande, a gente está desenvolvendo alguns mecanismos que é o mar azul, que ninguém nunca fez uma promessa daquele jeito. Então a gente consegue nadar de braçada porque ninguém está fazendo do jeito que a gente está fazendo. E se você identificar um problema, é um problema... Tem 2 tipos de problema. Um problema que as pessoas já estão resolvendo. Esse para você entrar é mais fácil ainda do que o outro. Porque se já tem gente vendendo, é porque já tem gente comprando. Então, só se encontrar essa pessoa, você vai vender muito mais fácil. E a outra área é você entrar num mercado onde não tem ninguém comprando porque não tem ninguém vendendo. Isso aí você tem que achar um público que é mais difícil. Às vezes você tem que criar o público. Né? Tem que criar o público. E aí, essa parte de criar ainda é muito grande. Mas para você entrar nessa parte que já está vendendo, tem muito espaço mesmo. Muito espaço mesmo. E eu adoro uma frase que eu aprendi com um grande amigo meu, Diego Carmona, que é o fundador do Lead Lovers, que ele fala assim, ele fala que todo dia tem um idiota fazendo 18 anos. Ou seja, sempre tem alguém novo chegando. Sempre tem pessoas que, né, vão crescendo e vão virando consumidores. Então o mercado ele não acaba. Ele é um rio, ele vai indo, tá? Entendeu? Ele vai se reciclando. Então quando ele fala, nossa, tá saturado tal coisa, tá saturado na sua bolha, né? Mas aí tem gente nova chegando. Se você falar com aquela pessoa que está começando, com a primeira série, né? Às vezes a pessoa, porque acontece muito, você começa ali, né? Aprende um pouquinho e ensina. Daqui a pouco, daqui 2, 3 anos, você sabe muito. E aí você está falando e ensinando e produzindo conteúdo para quem sabe muito. E aí você, tá saturado. Tá, mas você esqueceu que tem gente nova? Tem gente entrando. E você esqueceu como é que você ensina para gente nova. E aí é aquela história assim, você tem que lembrar como é que é não saber. E aí, é assim.
Assim que é não saber. Aí você volta a conversar com a pessoa que está chegando. Então não tem mercado saturado, tem coisa que você tem que olhar para o público que você evoluiu e nem percebeu, né? Então isso é muito interessante, sensacional. Que mais? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você prefere R$1 milhão ou 1 milhão de seguidores? 1 milhão de seguidores. Olha aí, por quê? Porque se eu vender alguma coisa por R$1 para 1 milhão de pessoas, eu tô milionário. Se você vender a R$2, você já bateu 1 milhão na pergunta. Bateu o dobro. Sensacional. Mais pessoas respondem R$1 milhão. Né? Um investidor talvez falaria R$1 milhão que eu vou investir, eu vou transformar isso nisso. Mas sensacional. A pessoa, muitas vezes o seguidor é um ativo muito forte, né? Demais. E as pessoas, elas não entendem uma coisa. Às vezes a pessoa tem muito cliente. Vê se você acha isso. Tem muito cliente, ela quer trazer gente nova. E ela esquece que pode criar novos produtos para o cara que já é cliente. Né? Você tem essa estratégia? Você entende bem e constrói os produtos pensando no LTV? Exatamente. Porque no mercado americano, o que acontece? Eles costumam falar, ganha quem paga mais pelo cliente. Ou seja, se tem uma pessoa que está pagando R$20, chegar uma pessoa pagando 100 por esse cliente, ela pode sair no prejuízo. Mas ela sabe que ela vai ganhar mais dinheiro porque ela tem outros produtos para vender atrás desse produto que ela entrou, no prejuízo. Só para você ter ideia, tem alguns produtos que são fechados no mercado americano que eles dão 120%, 130% de comissão. Como assim 130% de comissão? Você vende pelo produto e ainda ganha mais do que o produto vale? Exatamente isso. Porque eles entendem que eles vão ganhar muito mais de 30% que eles estão te pagando extra. Sensacional. Então, o custo fica no prejuízo, o CAC lá ele fica no prejuízo, o custo de aquisição do cliente, mas ele vai ganhar ao longo do tempo. Então, a pessoa vem por 1.000, custou 1.000, sai no prejuízo lá, custou 1.000. Mas, ao longo de um ano, essa pessoa vai retornar 10.000, porque ela vai consumir outros produtos. E aí, ao longo do tempo, você vai conseguindo manter, você vê se você faturou. Então, essa visão é maravilhosa, né? Sensacional. Me conta uma curiosidade aí que ninguém sabe, uma coisa, não sei o que é uma coisa. Uma curiosidade? Uma curiosidade é uma coisa que ninguém sabe. Você tem, 8 dedos. Não é uma curiosidade. 9 não dá pra falar. Não é tão curiosidade, mas é uma coisa, uma conquista recente, assim, que poucas pessoas sabem, mas a gente é a empresa que mais vende infoprodutos hoje no TikTok Ads. Isso aí é um baita assunto. Então vamos lá, entendi. Então vocês são a empresa que mais vende produtos no TikTok Ads. Conte pra nós essa história. Como é que é? A gente acabou... Porque TikTok não é dancinha? Dancinha e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Eu nunca fiz uma dancinha e tenho mais de 1 milhão de seguidores lá. Então me segue lá. Arrasta pra cima. Aí. E como que foi? A gente descobriu, né? Um amigo meu passou as informações pra gente que tava vendendo bem no TikTok Ads. E aí, as pessoas costumam anunciar no Facebook, no Instagram, no Google, e estão deixando de lado, né? Porque TikTok sempre pensou, é dancinha, é não sei o que, é meme, coisa engraçada. Vamos ver como que é esse negócio aí. A gente colocou um produto lá, investimos R$1.000. Primeiro que a gente tomou muito bloqueio durante esse processo aí, porque a plataforma, como ela é nova, ela tá, se ela tira teu acesso da plataforma, simplesmente você clicou um botão errado, basicamente. E aí foi bem complicado a gente adaptar. A gente passou horas e horas virando noite, entendendo como que a plataforma funcionava, para começar a anunciar. Nos primeiros R$1.000 que a gente investiu, voltou 10. Com um produto ensinando a ganhar dinheiro. Eu falei, mas o que é isso? No Facebook você investe 1.000, volta uns 1.300, 1.500, uns 2.000 estourando ali. O que é isso aí? 10 mil? É coisa de louco isso, hein? Voltar 1.000, voltar 10 mil? Vamos ver o que é esse negócio, o que está acontecendo. Começamos a anunciar. E a margem é muito grande, porque o custo para mostrar o seu anúncio para 1.000 pessoas, lembra que eu falei no começo do podcast? Era R$10 há 2 anos atrás. No TikTok, hoje é R$2. R$2. A gente chegou a pagar menos de 1 centavo por clique para a pessoa entrar na nossa página. A gente pagou 0,08 centavos para a pessoa entrar na página. Ou seja, com R$60 investido, tinha mais de 600 pessoas na nossa página. Isso aí no Instagram, Facebook hoje não existe, né? Não existe. Infelizmente, não. Ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Sempre tem o que chora e que vende lenço, exatamente. Né? E aí, mas qual é o produto principal que você vende lá? Às vezes não pode falar, né? Não, são produtos que ensinam outras pessoas a ganhar dinheiro, com métodos que são bem desconhecidos na internet. Tá, então peraí. Então você está vendendo PLR de renda extra. Isso. Lá e o negócio tá e-book. São cursos, né? Que a gente grava os cursos. Tá. Contrata alguém. Tá, entendi. Sensacional. E tá virando. Sim.
Sensacional. Mas faz coisa orgânica no TikTok também ou não? Só meu perfil mesmo. A gente começou a... Eu tava conversando, na verdade, com o Daniel, que vai palestrar, inclusive, lá no Penin. Aham. Daniel Penin. E ele tava falando, tô postando 30 vídeos por dia no TikTok. É isso aí. Eu vi que o algoritmo tá viralizando coisa de 3% de todos os vídeos que você posta. Ou seja, se eu postar 100 vídeos em 3 dias, a chance é que 3 desses vídeos explodam. Sim. E eu falei, interessante esse negócio aí. Aí eu comecei a investir lá e literalmente é isso. Tipo assim, é claro que eu não explodi ainda, mas eu comecei a ver um crescimento muito grande só de postar vídeos mesmo, tipo, independente. Inclusive, esse é um curso que a gente vai lançar, que é ganhando dinheiro com TikTok orgânico, mas sem meu rosto. Esse vai ser um produto, tô abrindo aí, a galera tá sabendo. Você pode usar o meu rosto. Eu tenho um curso de TikTok, né? Que justamente mas é para você ganhar seguidores e usar para negócio, né? Mas para pessoa física, né? A gente tem cases aí de tipo 100 mil, 200 mil, 700 mil seguidores que a pessoa ganhou, lotou a agenda e aí ficou doido, muita mensagem no dia, aí teve que começar a criar curso para escalar e tal. Então o TikTok ele é maravilhoso, né? E eu peguei muito no começo do TikTok, né? Por isso que eu consegui também alavancar aí, porque eu tinha um método de viralização, já que eu viralizava no Facebook em 2017. Daí Depois manda um link de afiliado assim para eu vender para você. Então, filho, e aí o negócio bombou muito lá, né? Foi do 0 a 1 milhão em menos de 3 meses. Então, é uma forma muito boa. O TikTok, o algoritmo dele é maravilhoso. Inclusive, eu participei de workshops lá da galera do TikTok explicando como funciona o algoritmo e qual é o posicionamento deles. Eu estava explicando antes, as pessoas não entendem o poder que é o TikTok no sentido de o TikTok mudou as redes sociais. Ele mudou, existe antes e depois. Então, a ponto de o Instagram é uma rede social nativa de fotos. Ele teve que se reinventar para virar uma rede social de vídeos, né, de vídeos curtos. Não só isso. Não sei se você sabe, mas a geração Z, que é a molecada que está vindo agora, eles estão mudando a forma que eles fazem pesquisas. Então, todo mundo faz pesquisa onde? No Google, no YouTube. A geração Z pesquisa no TikTok. Como fazer tal coisa. Isso já é um dado, já tem matéria, já tem saiu. Então, eles estão mudando o nível que está. Então, as pessoas não estão entendendo que o TikTok é o novo YouTube. E lá atrás eu falava isso, ó. Esquece isso, o TikTok não modela o Instagram, o TikTok modela o YouTube. E quando eu participei do workshop lá com eles, lá, do grupo lá que eles chamaram lá de influenciadores, eles falaram, a gente quer se tornar a maior plataforma de educação do mundo. Então o foco deles é educação. Eles querem ter vídeo de... Então quanto mais vídeo você faz de como fazer tal coisa, tutorial e tudo mais, bomba. Porque eles querem isso. Então, obviamente, ganhar dinheiro com o TikTok vai ser normal, vai ser uma coisa que faz sentido. Aliás, até eu falo, se você está começando, comece pelo TikTok, porque o TikTok leva as pessoas para o YouTube e para o Instagram. A estratégia de omnichannel, usando o TikTok como a fonte principal. Total. É maravilhosa, né? Sensacional. Bom, vou aqui pedir para você dar 3 dicas para a galera que está começando, né? Mas antes, deixa eu só fechar aqui e falar rapidamente da cápsula para você ir lá. Vai lá, entra na cápsula, vai lá, vê como é que funciona esse negócio de você ter sua marca própria de produto físico. Dá um dinheiro, rapaz, você não está entendendo esse negócio aí. Imagina ter sua própria marca, ou então você, né, criar os produtos lá e não precisa nem botar a sua cara também. Você pode vender o produto porque está vendendo e tudo mais, né? Então entra lá na cápsula para você ver. E para você entrar na Escola Monetize, vai ter um QR Code aqui, vai ter um link aqui. Entra na Escola Monetize para você aprender a fazer sua primeira venda, né? Através dessa plataforma maravilhosa, tá bom? E tô com dúvida, deixa aí nos comentários, tá? E a gente vê. Fechou? Quais são suas 3 dicas aí, ou suas dicas, sua mensagem para quem quer começar, tá começando na internet? Eu acho que não só na internet, mas para a vida, assim, para você fazer mais dinheiro, se seu objetivo for esse. Primeiro que tem que identificar, né? Tem gente que literalmente não liga para isso, né? Tem gente que quer fazer faculdade, tem vocação, quer ser médico, ajudar outras pessoas, beleza. Show. Mas se você quer fazer mais dinheiro, primeira dica, vista-se bem. Vista-se bem. De lei. Segunda dica, foque em apenas uma coisa. Vista-se bem é legal, porque eu tenho aqui duas coisas interessantes para te falar, tá? O primeiro é aqui o fundador da Monetize. Bota uma foto dele aí. É assim, tá? Márcio Mota é camisa de super-herói e acabou, amigo. Não tem, tá? E o segundo é meu grande amigo também, Diego Carmona. Que todo evento é bermuda e chinelo. Bermuda e chinelo. Então, existem as exceções. Mas, de uma forma geral, você se vestir bem vai aumentar a sua autoridade, porque a pessoa já está fazendo uma leitura, porque tudo é comunicação. Então, a primeira comunicação é a visual. Eu vejo, se vestir bem, tá legal esse cara aí, né, e tal, né? Não tá com uma regata, não tá com um time de futebol, camiseta de super-herói, né, Márcio? Não tá com camiseta de time e tal. Então,
Vista-se bem no sentido é porque, obviamente, você já sai na frente. Até costumo dizer assim, ó, pessoas são muito bonitas. Essa pessoa tem uma vantagem. Ela tem uma habilidade. Se ela souber usar isso, ela está muito em vantagem. Tem pessoas que a pessoa tem que falar, mostrar tal, e aí conquistou. A pessoa não. A pessoa viu e falou, nossa, interessante. Atraiu a atenção. Então, show de bola. Vista-se bem. Segundo, foque em uma coisa só. Foca numa coisa só. Porque, como eu falei... Você sabe o que é interessante? Desculpa, eu tô só comentando aqui. Pode comentar. Foque numa coisa só. É muito louca essa frase, porque se você para pensar, foco é em uma coisa. Porque se você pega um negócio lá, né, e focar, você vai conseguir focar em uma só. E eu até acho que ninguém fez ainda, hein, esse curso. Anota esse curso aqui, ó. Foco Sniper. Porque o sniper, ele chega a parar, diminuir a respiração dele para focar. Então, é tão preciso que ele faz aí, pum, você consegue. E é uma habilidade, né? Então, focar em uma coisa só... Você consegue focar já em alguma coisa só? Ainda não. Não, né? Por isso é um conselho que é válido. Que é uma coisa que você tem que desenvolver. E a gente está no caminho, também sou esse cara. Eu sou esse cara também que tem a mente que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Abre várias janelas do Windows lá, deixa tudo aberto. E aí não basta, lotou, ele puxa uma e abre mais uma. Daí fica 30 lá embaixo. E a terceira, eu acho que é uma coisa que eu aprendi ao longo da minha história, que é errar o mais rápido possível. Se você quer se tornar uma pessoa, atingir um objetivo o mais rápido possível, você precisa começar a errar o mais rápido possível, que é com ele que você vai aprender. Então, em vez de ter medo, não vou começar porque eu vou errar, não tenho medo, sei que... depois você aprende, você não vai perder nada, você vai errar só. É o famoso R rápido, R barato. É um conceito de startup, né? Aprendi isso também com... Hoje eu tô falando de você, hein, Carmona? Hein? Saudades, hein? Aparece aqui, vem aqui, ó. Pega aí, sai de Orlando, pega o avião, vem aqui para Maringá para participar do podcast. Que é o conceito de startup, que é o conceito de MVP, né? Então, você cria o mínimo produto viável, só aquilo que você precisa. E, às vezes, é muito louco na mentoria, nas minhas mentorias de infoproduto, às vezes a gente cria só oferta, a pessoa fala, mas é só isso? Sim, vai lá e valida. Não, mas eu não tenho nada, nem um método. Vamos validar? Se vende. Inclusive, tem americanos que eles criam oferta, botam a página, a pessoa compra o negócio e a página de obrigado muito obrigado por comprar. Esse produto não existe, mas ele vai existir em alguns meses. Você quer seu dinheiro de volta ou quer aproveitar a sua oferta? Eu já fiz várias vezes. Fez isso? Olha aí, tá vendo? Ele é um americanozinho mesmo. Sensacional. Então, 3 dicas sensacionais aí. E aí, tem algum curso que a gente pode indicar pra galera seu aí? O que você acha? O único curso hoje que está aberto, tenho pretensão em abrir outros cursos, que minha ideia é abrir um Wikipédia do infoprodutor. Porque se tem uma dúvida, você vai lá no meu curso, como subir uma página no WordPress. Você vai aprender como conseguir. Como criar uma cópia, você vai aprender. Mas por enquanto ainda não existe. O que está aberto hoje é meu método para anunciar no TikTok Ads, que é a plataforma que mais cresce hoje no mundo. E aí é um curso que vai ensinar você a burlar o TikTok, entre aspas, porque o TikTok ele proíbe muitos tipos de anúncio. E a gente ensina você basicamente a passar por cima das diretrizes. Basicamente é buscar as entrelinhas, né? Exatamente. É tipo assim, achar uma brecha dentro do sistema, vamos dizer assim. Aqui tem uma brecha, né? Então, é interessante, porque como são produtos ali que às vezes você coloca o negócio, aí a pessoa bota uma palavra de um jeito e aí tipo, o algoritmo entende que aquilo lá não é bom, não tá ferindo as regras, ele derruba, né? Então, o que você conseguiu, depois de muito teste, é descobrir como que as entrelinhas. Então, se eu boto uma palavra assim e não assado, então se eu boto você, ele derruba. Se eu boto VC, ele não derruba, entendeu? Tipo, é isso, bem né? Isso, é bem isso. Então, acrescenta na sua cópia isso aí. Sensacional. Então, deixa aí, tem um link aí e tal, pra gente ver isso. Esse curso maravilhoso. E agora vamos para um ping-pong para fechar, aquele bate-bola aqui, para fechar, né? Então vamos lá. Se você fosse um personagem, quem você seria? Um personagem pode ser de quadrinho, de filme, de tipo, eu seria o Finch da vida real. Mas já existe, você é. Você cosplay do Finch. Eu juro que eu sou assim desde sempre. Não é possível. Bota a foto dos dois aqui. Cara. É impressionante. Verdade. Que personagem você seria? Mas que eu seria ou que eu gostaria de ser? Pode ser. Eu acho que eu gostaria de ser o Flash. O Flash? Por quê? Porque ele é rápido, né? Ele vai para todo lugar, ele lê um livro em 1 milésimo de segundo. Dá um estalo, ele tá onde ele tá no mundo.
Flash seria um personagem interessante. Legal, eu gosto de Flash. Eu gosto dele, gosto dele. Agora umas perguntas mais polêmicas, tá? Por exemplo, você gosta de tortuguita? Não. Não gosta? Tá, mas tortuguita... Sei, conheço. Já comeu tortuguita. Se você comer uma tortuguita, você começa comendo ela. Pela cabeça, Pela obviamente. cabeça? Obviamente. Não é pelas patas, nem pelo rabo, Não. nem pelo corpo. Pela cabeça. Impressionante. E cada um, né? Cada um vai do seu jeito aí. Coxinha, pela ponta ou pela bundinha? Pela ponta. Pela ponta também? Pela ponta. Olha aí, ó. Interessante. Todd ou Nescau? Depende do humor. Se você quiser mesmo ficar na gordura ali, várias colheres, é um Todd, né? Um Todd, Aí né? se quiser estar mais fit, mais suave, uma colherzinha só, o Nescau resolve. Sensacional. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Bolacha. Eu também sou da bolacha. Também acho que é isso, né? Biscoito pra mim é polvilho. Biscoito. O resto é tudo bolacha. Nossa, interessante, hein? Bota aí você, biscoito ou bolacha? Porque se você for carioca, você vai falar biscoito, vai ter isso, né? Sensacional. Se você pudesse trazer de volta uma pessoa que já morreu, quem seria? Pessoa que já morreu? Essa pergunta é difícil, hein? Então vamos mudar aqui, ó. Pessoa viva ou morta? Quem você gostaria de tomar um café? Elon Musk. Elon Musk? Uhum. Por quê? Porque é o cara mais inteligente do mundo, na minha opinião. É mesmo, né? Ele é Sinistro. diferenciado, é sinistro, né? Tá sempre 5 passos à frente, manipula. Ele, tipo assim, não sei se você assistiu, mas assista, é um filme muito legal que é o Show de Truman. Que é assistiu então? Ele é o meio diretor do Show de Truman. Ele vai lá e manipula a nossa vida. Ele faz a gente virar tipo personagem do negócio. Exatamente. Ele vai lá, fala uma frase no Twitter, muda tudo, muda cenário, baixa ação, sobe ação, não sei o que lá, Bitcoin sobe, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele tipo, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou mexer com a vida do mundo inteiro. Tá, gostei, boa escolha. Você, o que te tira do sério? O diretor, a gente precisa descobrir o que tira Matheus Ribeiro, o famoso Beiro, do sério. Conta pra gente, como é que, o que te tirou do sério? O que fez? A única coisa que tira do sério é a deslealdade. Que eu sou uma pessoa que, independente da área, seja familiar, relacionamento, profissional, eu entrego o meu máximo. Eu sou leal, eu sou aquela pessoa. E se eu sinto que uma pessoa não tá contribuindo, às vezes, com o mesmo sentimento, pessoa que não valoriza a minha lealdade, aí me tira do sério. Então, no caso, lealdade é um dos seus maiores valores. Uhum. Meu principal ponto de cultura na minha empresa. É o seu valor principal, lealdade. Sensacional. Muito bom. E você... Vamos lá. Você tem alguma superstição? O que seria superstição? Superstição seria assim, tipo, colocar até aquela cueca verde que você ganhou, o dia que faturou mais, assim, ó, hoje estourou de venda, deixa eu ver, tô com uma cueca verde, agora só uso ela no dia tal. Eu tenho uma superstição que é, se eu for sair de casa, eu sempre calço primeiro o sapato do pé direito, depois o esquerdo. Isso é toque. Exato, meu diretor complementando aqui, isso aí é transtorno. É superstição judaica. Você tem origem judia? Não. Você é judaica? Mas eu sigo. Você siga. Tipo assim, a pergunta não tem nada a ver. Sensacional. E, falando nisso, você tem religião? Você acredita em vidas passadas? Eu acredito que existe reencarnação. Você acredita? Uhum. É engraçado a minha história na religião, porque eu comecei a ir para catequese por conta própria com 13 anos. Não, com 14 anos. Eu quero saber mais, vou fazer uma catequese. Quero saber com essa parada de Deus aí, essa parada aí. Foi isso. E aí eu comecei a estudar, comecei a questionar, daí nas catequeses lá eu tinha algumas dúvidas, as catequistas, não que é religião e tal, mas as catequistas não sabiam responder, daí eu quero ir para outro lugar. Fui para outra igreja, fui mais rigoroso de todas, das evangélicas. Aí eu comecei a questionar também, falei, não, preciso ir na origem. Qual que é o começo de tudo? Aí eu vi o judaísmo, gostei e fiquei. Então hoje você segue... Uhum. Mas não sou judeu porque eu não tenho descendência de mãe judia. Sim, entendi. Muito bom, sensacional. Sensacional. E agora, pra gente fechar aqui... Não, antes tem uma aqui, ó. Qual legado você quer deixar pro mundo? Legado? É uma frase que eu até comentei no meu Instagram antes de ontem, que é o que eu levo pra minha vida. É fazer o bem, mesmo o bem no sentido de fazer o seu melhor, mesmo que não esteja ninguém olhando e sem esperar nada em troca. Uau, sensacional, hein? E você já consegue fazer isso? Isso é o que eu faço. Show, é o que você faz, muito bom. Para fechar, o que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra. Essa lealdade. É difícil. Não, lealdade ele compra. Compra, fácil. O que o dinheiro não compra? Eu gostei da resposta da Duda. Não pode copiar a resposta da Duda, não. Vai lá. Vamos ver. Vai lá.
que o dinheiro não compra? Mas pode ser, vai, pode ir, porque... É uma resposta boa, mas eu acho que... Agora você vai ter que falar qual que é a resposta da Duda, porque a pessoa não assistiu o episódio, ou assiste aqui o episódio da Duda, tá em algum lugar aqui. Não vou falar pra você assistir o episódio da Duda. Assiste lá pra ver o que a Duda falou. Mas a consciência limpa é uma coisa interessante. Agora, eu acho que tem várias outras coisas que o dinheiro não compra, mas eu não cheguei no nível de saber ainda. Porque eu não tenho todo o dinheiro do mundo, mas as pessoas que têm todo o dinheiro do mundo devem saber. Eu quero descobrir um dia. Entendi. Mas o dinheiro compra muita coisa. O dinheiro compra muita coisa, né? Manda buscar. Como é que é? Dinheiro não só compra, manda buscar ainda. O dinheiro compra e manda buscar, né? Sensacional. Então o dinheiro deveria comprar minha voz, que ela sumiu há 20 minutos nesse podcast. Né? Que eu tô falando 3 dias sem parar aqui. Sensacional. Então o dinheiro não compra as minhas cordas vocais. Porque eu já disse aqui, olha só, dinheiro, Kim, voltou. Não tem como. Tem que parar, descansar a voz e tudo mais. Então, senhoras e senhores, a gente agradece. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado pela presença. Meu brother, foi incrível. Vamos voltar para mais podcasts aí, tá? Agradecer aqui o Estúdio Fai, o Valério, nosso diretor, é maravilhoso. Estúdio incrível aí, maravilhoso, né? Venha conhecer o Estúdio Fai. Se inscreve no canal, né? Aqui no nosso canal tem conteúdo, entrevistas, podcasts sobre o mundo digital. Deixe seu comentário aqui, curte, compartilha, tal, aquela coisa toda. Deixe seu hate. Deixe seu hate. Sim, nós adoramos hate aqui. Vai lá, o Jay, não sei o que lá, tudo piramideiro, mentiras, negócio de internet, não sei o que lá. Deixa pra nós que nós gostamos. Vem, não tem problema. E segue a gente no Instagram. Deixa o seu Instagram aí de novo. No Instagram, @souobero, B-R-O. Souobero. Links importantes aqui. Então a gente se vê no próximo Digitalking.